Olá, boa noite a todos e a todas, em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra e mantenedor, da nossa vida. Privilégio mais uma vez podermos estar reunidos e conversarmos, falarmos sobre aquilo que temos presenciado, na nossa existência, na relação com a sociedade e na nossa relação, acima de tudo, nesse momento, com Deus. Essa semana ouvi, de um economista uma frase que mais ou menos dizia o seguinte: nós retrocedemos, nós voltamos atrás economicamente como se estivéssemos vivendo, há 10 anos atrás, mostrando que as circunstâncias atuais da economia, elas estão complicadas, elas estão difíceis e que os resultados que se esperavam do ano de 2020 não serão conquistados, de forma nenhuma. Ao contrário, os resultados eles voltarão para trás, ou seja, andarão para trás. E ouvindo esse texto, eu me lembrei de ouvindo essa palavra, eu me lembrei de dois textos. O primeiro deles, que se encontra lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, quando o escritor ele fecha o capítulo 10 e abre o capítulo 11, falando lá sobre os grandes heróis, que não recuaram, que não voltaram, independente do seu momento de vida, da sua existência, apesar das perseguições e das crises. E o escritor da carta aos Hebreus diz que, de uma maneira bastante clara, para os cristãos, que também nós devemos ter a consciência de que nós não fomos chamados para voltarmos. Ou seja, uma vez que iniciamos a caminhada, iniciamos a proposta, com relação ao reino de Deus, devemos continuar firmes, independente de qualquer circunstância. Ora, o outro texto que nós gostaríamos, e aí sim de compartilhar fazendo a leitura, é um texto lá do profeta Jeremias, lá no capítulo 7. Lá no capítulo 7, Jeremias, a partir do versículo 23, ele vai dizer o seguinte: Deus dialogando com o seu povo através do profeta, lembrando que esse povo que Deus havia chamado para uma caminhada abençoada, para uma caminhada feliz, havia se perdido, no meio dessa caminhada, mostrando que a caminhada espiritual, que a caminhada cristã, é uma caminhada de longa duração, não é feita e não deve ser feita na base da correria, como se os acontecimentos do aqui e do agora, eles sejam determinantes para aquilo que já aconteceu e para aquilo que irá acontecer. A vida, ela é circunstancial, ela passa por momentos. E manter-se firme, essa é, sem dúvida nenhuma, uma dos maiores desejos, que Deus quer que nós tenhamos, ou seja, não desistirmos. E o texto lá do profeta diz isso, Deus falando através da boca do profeta: mas isto eu lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós então serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que tudo vá bem. Mas eles não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não andaram para diante. É claro que todos, nesse momento da existência, relacionado aí a essa pandemia, continuamos ainda a pensar, será que os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos que havíamos traçado lá no final do ano de 2019, quando entramos, para o ano de 2020, ainda poderão ser conquistados, E é claro que algumas coisas nós temos que ter bastante consciência,
talvez nós não consigamos financeiramente aquilo que nós sonhávamos, imaginávamos. Talvez, né, os nossos projetos pessoais de viagens, de conquistas, né, elas não se concretizem, né, mas, ora, devemos entender, acima de tudo, que a vida não é feita somente baseando-se ou tendo por base esses conceitos materiais, né, de conquista. A vida também é espiritual. Ora, Deus, quando dirige-se ao seu povo através do profeta, lembra a esse povo que havia feito um concerto com eles, que pedissem que eles realmente se mantivessem fiéis. Enquanto eles se mantivessem fiéis, Deus os acompanharia, Deus estaria com eles. E qual não é a decepção nessa crise do profeta Jeremias, quando se percebe que este povo, né, não havia cumprido com a sua parte, não havia realizado aquilo que dele se esperava. Esse povo, em vez de caminhar com o Senhor, volta-se contra o Senhor, né? A fidelidade passou a não existir, né? E fidelidade é algo, né, que nós devemos ter muita consciência de que devemos ter constantemente, né? Olhemos então, e é o grande desafio lá do livro de Hebreus, lá no capítulo 11 todo, de olharmos, né, para a nuvem de testemunhas que existem ao nosso redor, ou seja, destes homens que, apesar de não terem conquistado, continuaram, apesar de não terem vislumbrado com seus próprios olhos aquilo que havia sido prometido a eles, eles, pela fé, puderam experimentar essa realidade, e isso era mais do que suficiente, né? Ora, nesse sentido, um povo sem fidelidade é um povo que perdeu o sentido da caminhada. É um povo que anda, vamos dizer assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, se comprometendo não somente com o projeto original, mas permitindo que outros projetos, né, venham à sua existência, fazendo com que os caminhos possam ser alterados, possam ser modificados. E nós, que conhecemos a história do povo de Deus na sua caminhada, entendemos perfeitamente o que Deus quis dizer ao profeta quando ele diz que esse povo, em vez de caminhar para frente, caminhava para trás. Ou seja, voltava ao mesmo estágio, né, de pecaminosidade, de crise existencial. Ora, e este tem sido também nos dias de hoje, né, um grande desafio. Não o desafio da fidelidade, que muita gente pode dizer, eu continuo sendo fiel, né, eu vou à igreja, ainda que de forma midiática, né, eu continuo com os meus compromissos com a igreja, né, dando os meus dízimos, levando os meus mantimentos, né. Nesse domingo aqui teremos a consagração, né, do alimento, que será distribuído aí através das cestas básicas, né, mas eu falo muitas vezes da fidelidade do coração, né? Esse povo, conforme o próprio profeta havia dito, deixou de ouvir a Deus, deixou de escutar a Deus, né? Tornou-se surdo para a mensagem de Deus. Deus continua falando em nossos dias. Deus continua sendo muito claro, né, com relação àquilo que Ele espera do seu povo. Será que, portanto, existe um caminho que nós devemos seguir para que possamos também, se não, né, colocados lá na galeria, né, dos heróis da fé do capítulo 11, pelo menos, né, chegarmos ao final da nossa existência conscientes de que nos esforçamos, né, de que fizemos tudo que era possível, de que não recuamos, né, que apesar dos momentos de vacilo, dos momentos de crise, nós continuamos, né? E eu acho que este deve ser, né, um grande prêmio, né, para aqueles que
no final da sua existência olham para trás e falam assim, valeu a pena, fui fiel, obrigado, Senhor. Né? Ora, hoje nós temos que ter a consciência de que os corações, né, conforme já falamos, podem estar se endurecendo pela crise, estar se tornando, né, os seus batimentos aí intensos, mas sem, vamos dizer assim, a mesma emoção, né, desses batimentos espirituais que o Senhor quer que nós tenhamos. Né? Não endureçam o coração. Né? Quando certamente alguém vive com o coração duro, que não ouve, né, a voz de Deus, que não consegue compreender a Deus, né? Além de não ouvi-lo, realmente começa a deixar, né, de gostar de companhias espirituais. E esse é um grande problema. Né? Quando eu não gosto mais da conversa do meu irmão com relação às coisas da fé, eu tenho que olhar, né, para o meu interior e perceber se o meu coração já não está ficando endurecido. É uma pergunta, né? Ora, e aí então o profeta lança alguns desafios lá no texto do profeta Jeremias. O que é que esse povo havia feito? Havia deixado certamente de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus significa, de uma maneira bastante clara, né, olharmos para aquilo que está contido na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Né? E nós somos um povo que, como cristãos presbiterianos que somos, né, cremos absolutamente naquilo que está escrito, naquilo que foi colocado. Né? Nós não nos deixamos guiar, né, pelos discursos emotivos e emocionais que muitas vezes são feitos. Nós optamos, né, lá como os cristãos de Bereia, a olharmos firmemente para a palavra de Deus. E quando nós olhamos firmemente para a palavra de Deus, a voz do Senhor ainda nos fala, né, de uma maneira clara. Deus sempre falou, e ele deixou claro lá para o profeta: eu falei com este povo, eu tive cuidado nas minhas palavras com este povo, mas este povo deixou-se perder, endureceu os seus ouvidos, endureceu o coração. Né? Ora, somos, portanto, né, desafiados a continuarmos firmes, a não abandonarmos o propósito, tá certo? De deixarmos que Deus ainda nos fale através da sua palavra revelada. Né? Se outrora pelos profetas, hoje, né, pela pessoa de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. O Espírito ainda é muito claro, né, quando vem até nós e nos guia e nos dá as suas orientações. Né? Ora, em tempos complicados e difíceis, além de muitas vozes estarem sendo faladas, muitos caminhos podem estar sendo propostos. E a grande crise, né, desse povo que o Senhor menciona lá no profeta Jeremias é que eles deixaram o caminho do Senhor. O que é deixar o caminho do Senhor? Né? E o Senhor é muito explícito quando ele diz, né, olha, andem por este caminho. E mesmo porque os cristãos, né, lá no livro de Atos, são conhecidos como os do caminho, né? Ou seja, aqueles que não se desviam, aqueles que se mantêm firmes, aqueles que não querem pegar atalhos, né? Porque acreditam que esses atalhos podem conduzi-los, né, a lugares melhores. Não existe atalho na vida, gente. Não existe atalho espiritual. Né? Não existe formas de nós encurtarmos, né, a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus está proposta desde o início da nossa existência. E às vezes pode ser uma caminhada longa, ou pode ser mais curta, mas é uma caminhada. E essa caminhada deve ser feita ao lado daquele que conhece o caminho. Né? Eu sou o caminho, Jesus Cristo disse. Né? Ou seja, por mais que nós sejamos sábios, que nós busquemos informações, o verdadeiro caminho é andar, né, e seguir
as orientações, os ensinamentos do Mestre Jesus, que disse sim que haveria dificuldade, que disse sim que haveria crise, que disse sim que nós teríamos aflições, mas que deveríamos manter o ânimo, né? Ou seja, não perder o ânimo. Fazer com que, independente do momento existencial, o ânimo, né? Ou seja, aquilo que está dentro de nós, colocados por Deus, se mantenha firme, se mantenha, né, exuberante, se mantenha, possa ser mostrado, né, para toda a sociedade, né? Ora, e a terceira coisa é abrir o coração para o Senhor. Não deram ouvidos, não atenderam, porém andaram, né, segundo o profeta, na dureza dos seus corações. Andaram atrás dos próprios conselhos, né? Ora, quando nós olhamos lá para o Salmo 1, nós vamos ver, né, o que acontece quando o nosso coração fica endurecido, quando nós não andamos mais segundo os conselhos de Deus, mas segundo, né, o conselho daqueles que muitas vezes nos cercam. Vamos gradativamente, né, lentamente, fazendo com que os nossos estágios, né, sejam cada vez mais negativos, produzam sofrimento, fazendo com que a nossa vida ela seja marcada pelo desencanto. Ora, nós não fomos feitos, segundo o escritor, né, aos Hebreus, a carta aos Hebreus, nós não fomos feitos para recuarmos, para andarmos, né, para trás. Nós fomos feitos para avançar. Ora, muitas vezes também não temos que ser infantis na nossa caminhada e achamos que é sair correndo, nada disso, né? Muitas vezes parar também, né? O parar às vezes significa avançarmos. O parar às vezes significa darmos um tempo, né? Tentarmos entender não a lógica deste mundo, mas a lógica de Deus, a lógica que Deus escreveu para o seu povo e revelada através, né, da sua palavra. Este talvez seja esse tempo, né, de pararmos, né, de pelo menos não aceitarmos recuar nos nossos sentimentos, recuar na nossa visão de fé, recuarmos, né, na nossa condição de sermos negativistas, não nos permitirmos, né, acima de tudo, sermos contaminados, como o povo de Israel foi contaminado por aqueles que estavam em volta deles, né? A ponto de, mesmo depois de já estarem fixos, né? De já serem sedentários, eles olham lá para os povos da Mesopotâmia e pedem um rei, ou seja, nós não queremos ser mandados por Deus, nós queremos ser mandados por seres humanos. Ora, a consequência disso foi a tragédia, né, do afastamento por completo de Deus. Deus, insistindo, né, como um bom pai em correr atrás dos seus filhos, nos proporcionou absolutamente tudo. E é isso que nós precisamos entender. Deus ainda continua, gente, né, interessado na nossa caminhada, né? O erro desse povo passado foi que afastou-se de Deus. Deixa Deus te encontrar de novo. Deixe Deus realmente vir ao teu encontro, né, com a sua visão perfeita sobre o amanhã, visão essa que eu não tenho, que você não tem, mas que Deus tem, que Deus sabe, né? Deixemos-nos cativar exatamente, né, por essa expressão, né, de que Deus nos amarrou a Ele, que Deus realmente nos colocou bem pertinho dele, né? Não queiramos afastar esse laço ou esses laços de amor, né, que nos prendem ao Senhor. Continuemos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, né, nessa noite e nas demais noites que vierem até os nossos próximos encontros, tenhamos a clara consciência. Seja vencedor, não recue, continue, em nome de Jesus. Amém.
Boa semana.